a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Amém? Pode se assentar. Ontem eu fui para Pucarana ontem fazer uma visita e eu não sabia o que eu ia trazer para a igreja, uma palavra, porque muitas vezes a gente pensa assim: eu não tenho nada, eu estou vazia. E daí o Senhor começa a trabalhar no coração. E o Senhor me deu essa palavra, que é na prova, é que Ele nos mostra quem Ele é. E a gente, quando aceita Cristo como nosso Salvador, nós não estamos imunes à dor, às provas e às lutas. Mas nós temos uma certeza, que junto conosco o Senhor está. O Senhor está em todas elas. Você tem luta, você tem prova, mas você tem a certeza que em todas elas Ele está com você. Essa é a nossa certeza de cristão. A prova, ela nos é dada para nós podermos superá-la e não para morrer nela. A gente, quando está na dor, a gente tem duas escolhas. Ou você enfrenta ela e vence, ou você morre nela. E muitos têm morrido na dor, na luta. Muitos cristãos, na prova, ele tem sido reprovado. E a luta, tem hora que a gente fala assim: essa eu não vou aguentar. Por que eu estou passando por isso? Tudo que estava tão certo, de repente, desaba. E você se pega assim, pensar: e agora? Daí o Senhor te pega pela mão e fala assim: agora é comigo. Daí eu estava meditando e pensando. A ostra era um molusco. Aqui quem conhece uma ostra sabe que a pérola, ela vem da ostra. E eu comecei a estudar sobre essa palavra já há uns 2 anos, sobre a produção da pérola. E a ostra, ela filtra tudo que tem no mar, passa por dentro dela. Ela tem uma abertura e ela funciona como uma esponja. E a água passa por ela e sai por dentro daquela abertura. E quando essa água passa, junto com ela, ela traz impurezas. Ela traz pedras, ela traz areia, ela traz sujeira. E dentro da ostra, então, começa a gerar um sofrimento. Quando entra um grão de areia dentro desta ostra, um mecanismo de defesa da ostra começa a criar uma camada de uma madrepérola que vai fazendo uma proteção naquele grão de areia ou naquela impureza. E através desta proteção, ela começa a produzir camadas e camadas e camadas para diminuir a dor. Porque aquela impureza que entrou dentro dela começa a doer, a ferir, e ela começa a se proteger. Vocês estão entendendo o que Deus está falando nesta noite?
Nós cristãos, quando nós temos um sofrimento, uma dor, uma prova, nós também temos uma proteção. Nós temos o Espírito Santo que ele vem nos dando camada de proteção. E aquela proteção da ostra, naquele grão de areia que está machucando ela, se transforma numa pedra valorosa, numa pedra de valor, se transforma numa pérola. É na dor que ela transforma o mais valioso de dentro dela. E muitos de nós, na dor é que nós realmente encontramos a Cristo. É na dor que nós encontramos o nosso verdadeiro Consolador, o Espírito Santo. É através do sofrimento, da dor, é que a gente pode ter um encontro real e verdadeiro com o nosso Salvador Jesus Cristo. Muitos servem a Deus na igreja, estão aqui, adoram ao Senhor, vêm nos cultos de domingo, vêm no culto de ensino, mas ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Infelizmente, eu conheço, tenho visto muito isso dentro das igrejas. Passamos por fases de cristão, fases dentro da igreja, mas não existe momento mais íntimo do que aquele da dor. Quando você está na dor, você fala com Deus e você pode sentir Ele falando bem calminho e te pegando no colo. Aí você está produzindo uma verdadeira pérola. Nós cristãos temos um mecanismo de defesa e nós sabemos a quem nós devemos buscar na luta. E hoje eu vim falar para você que essa dor que você está sentindo, que esse problema que você está passando, ele vai te fazer muito melhor do que você está. Quando Davi foi chamado, foi ungido rei, Davi, ele enfrentou luta. Ele recebeu o Espírito Santo e ele recebeu luta. E demorou para que ele pudesse ser coroado rei. Ele teve um tempo de preparo para isso. Servir a Deus não é só, como diz aí no mundo, não é só mamão com açúcar. Servir a Deus é luta. Glória a Deus. Servir a Deus é enfrentar problemas. Servir a Deus é saber que você está lutando, mas junto com você está o general, junto com você. E que ele está aqui para te ajudar. Isso é servir a Deus. Servir a Deus não é só coisas gostosas, bonitas, não. É só vir aqui louvar a Deus. Assim como a irmã disse aqui que ela gosta de vir louvar, mas ela se sente assim, que ela pode ser desafinada, mas ela gosta. É isso que Deus quer de nós, que nós enfrentemos tudo isso para servir a Deus, não se importando com o que os outros estão falando ou deixando de falar. Você tem que fazer a tua parte. É a tua parte que você tem que fazer. Quem não suporta a prova, ele não vai viver os propósitos de Deus para a vida dele. Porque a prova vem, mas ela vem para você passar do outro lado melhor do que você estava. E não pior. Se você enfrenta murmurações, amigos, irmãos, um falando do outro, um comentando, comentário, coisas que querem te desestimular, não pegue isso para você crescer, para você se fortalecer, para você se tornar melhor do que você é. Porque quem está dando para você é Deus, é Ele que te deu. Ninguém pode tirar aquilo que Deus deu para você. Ninguém pode tirar o ministério que Deus colocou nas suas mãos. Ninguém pode tirar de você aquilo que o Senhor já planejou, a não ser você mesmo. Porque se você deixar as feridas te tirarem do propósito,
Você nunca vai conseguir chegar onde Deus quer colocar você. É fácil? Não é fácil. É difícil. Estar aqui na frente falando hoje, para mim, eu sei o quanto está me custando. Porque é na dor que Deus trabalha na nossa vida. Eu sei o quanto eu já me doeu eu estar aqui e o preço que eu já paguei para estar aqui hoje. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que quem deu para mim foi Deus e que o meu chamado veio dele. E que as lutas vêm e vieram e vão continuar vindo. Mas eu quero estar pronta para o dia que ele voltar, eu receber a minha coroa. Hoje, quando as irmãs louvaram aquele hino, o último hino da harpa, Deus fechou a palavra no meu coração. Ele falou, é aqui. Ele tem uma coroa para cada um de nós. E essa coroa, ela vai vir e nós seremos coroados pelas mãos do Senhor. Vocês já conseguiram imaginar essa cena? O Senhor te coroando, porque Ele te deu algo. Ele te deu um ministério. Ele te deu algo para você fazer para o Senhor. E o que você está fazendo? Use os grãos de areia que estão jogando, que está te machucando, que está te ferindo, para te tornar uma pessoa melhor do que você é. Melhor do que você é, porque é aí que Deus vai trabalhar em você. É na área que Deus quer te usar. É que o inimigo mais vai te puxar. É na área que Deus quer te usar. É que o inimigo mais vai trabalhar para te tirar do propósito do Senhor. Ele está feliz? Não, ele não está feliz. Porque muitas são as lutas que nós temos. Eu passei essa semana inteira tomando antibiótico, até estava falando para Caio. Com uma dor de garganta terrível, do nada, uma dor de garganta, uma dor de cabeça. Eu entendo. E eu falo assim, como pode? A gente... Parece que quanto mais, tem aquele ditado, quanto mais eu oro, mais tribulação aparece. É verdade. O que é tribulação? Quanto mais nós oramos, mais luta nós temos. Mas as nossas lutas vêm para nos fortalecer. Para que nós tenhamos pérolas dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, ele foi nos dado como consolador. No livro de João 14, 26, diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito do Pai, em que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo foi dado para nós. Nós temos livre acesso ao Senhor. Falo que hoje nós não precisamos de intermediários para falar com Deus. Hoje, quando nós temos problema, nós falamos com Deus andando, correndo, cozinhando, lavando, passando. Nós falamos com Deus dirigindo, nós falamos com Deus deitado, nós falamos com Deus sentado. Nós temos livre acesso ao Senhor. Esse livre acesso foi dado a todos nós, através da vida de Jesus. Jesus veio nessa terra como homem, sofreu as nossas dores como homem, para que ele pudesse entender o tamanho da nossa dor. E para que você entendesse que se ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Que nós teremos muitas lutas, mas nós podemos vencer. Porque nós somos vencedores. Nós já somos vitoriosos. A partir do momento que você hoje levantou da sua casa e fez o propósito de estar aqui agora, é porque você já conseguiu hoje vencer
mais uma vez. Todos os dias é uma prova, todos os dias é uma luta, e todos os dias é uma batalha. E nós podemos vencer todas elas em nome de Jesus. Somente com Jesus Cristo nós poderemos vencer todas as tribulações e as lutas, porque nós teremos muitas. Quando José começou a sonhar, ele começou a incomodar. Por que ele começou a incomodar? Porque ele tinha propósito de Deus. Quem foi que se levantou contra José? A própria família. Os irmãos. Isso impediu José de cumprir o que Deus tinha na vida dele? Não. Saulo, quando Deus quis usar ele, mesmo ele não conhecendo a Deus, sendo perseguidor de cristãos, Deus fez com que ele enxergasse o que Deus tinha para ele. O que Deus teve que fazer? Primeiro, tirar a visão dele, para que ele pudesse enxergar aquilo que Deus tinha para ele. Quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele vai cumprir. Só que para isso, nós precisamos deixar. Nós precisamos permitir que Deus venha cumprir os propósitos dele na nossa vida. Sonhos, projetos, muitos são nossos, não de Deus. E nós precisamos nos colocar nos propósitos de Deus. Será que o que eu quero para a minha vida é o que Deus quer? Será que o que eu estou sonhando para a minha vida é o que Deus tem sonhado para mim? Lutas nós vamos ter de qualquer jeito. Se nós sairmos aí do lado de fora para enfrentar esse mundão, muitos não voltarão, como muitos não têm voltado. Mas nós aqui sabemos que junto com nós o Espírito de Deus está nos acompanhando. Glória, glória a Deus. O Espírito Santo de Deus caminha conosco. Ele levanta, ele deita, ele volta, ele guarda nosso sono, ele anda de dia, ele anda de noite, junto conosco todos os momentos. E é isso que hoje eu vim falar para você. Vamos colocar camadas de proteção na nossa vida. Como nós podemos colocar essa proteção na nossa vida? Buscando o Espírito Santo, orando, jejuando, se consagrando, se preparando, porque a luta vem, as batalhas vêm, e elas vêm para nos destruir. E se nós não estivermos muito bem protegidos, nós vamos cair. Porque aqui na própria palavra está falando: o homem que está de pé, cuide para que não caia. Porque o inimigo das nossas almas, ele roda, ele anda ao derredor de nós o tempo todo. Ele anda 24 horas esperando uma brecha para que ele possa roubar a sua alma. Ele anda o tempo inteiro. Ele anda devagarinho, ele prepara armadilhas, ele prepara ciladas para que a gente venha cair. E se nós não estivermos muito bem protegidos, muito bem guardados, muito bem alicerçados, nós podemos cair e perder a nossa salvação. E o que eu vim aqui hoje para dizer para vocês é que é para nós todos, que nós sejamos pessoas mais próximas de Deus, mais na presença do Senhor, buscando cada dia mais se fortalecer no Espírito dele. Eu estava aqui
aqui olhando, eu falo sempre assim que eu não gosto muito de olhar assim, sabe? Eu como fico sentada, principalmente quando eu estou sentada na frente. Porque desde que eu me converti, eu vim de uma família que não era crente. Eles não tinham conhecimento nenhum de Bíblia. O que eu conheço da Bíblia, o que eu conheço da palavra do Senhor, faz 24 anos. É pouco tempo para gente que fala assim, eu nasci dentro da igreja. Eu nasci no Evangelho. Daí a gente fala assim, mas vem para a igreja de corpo presente. Por obrigação, de medo do pastor, porque o pastor vai cobrar. Vem no dia do círculo de oração, porque é do círculo de oração. Vem no dia da mocidade, porque é da mocidade. Não vem aqui para buscar se encher do Espírito. Encher o seu corpo do Espírito Santo. Sair cheio daqui. Entrar aqui dentro e sair cheio melhor do que entrou. E Deus hoje está dizendo para nós assim, que Ele está aqui. Ele nunca te desamparou, Ele nunca te deixou, Ele sempre esteve do seu lado. Ele só está esperando você buscar a Ele. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Busque Ele. Não espere as lutas virem para que você tenha um encontro com Deus. Se encha do Espírito enquanto você está bem. Porque quando as lutas vierem, você terá força para resistir às astutas ciladas do diabo. Porque vai ter. Vai ter luta. Vai ter prova. Você não está imune às provas porque você nasceu dentro da igreja. Porque você vem no culto de ensino dominical, porque você vem na escola dominical, porque você vem no culto de ensino, você vem no culto de libertação, você vem no culto de sábado, você vem no culto de domingo. Você não está imune a passar por provas e por lutas. Elas virão. Elas sempre virão, enquanto nós estivermos nessa terra. E sabe qual é o nosso papel aqui? Se comparando com aquela ostra, é quando aquela areia passar por nós, as águas, as impurezas passarem por nós estejamos revestidos. Revestido no Espírito de Deus. Porque você vai ser provado. E nessa prova você tem que sair vitorioso. Vamos se colocar de pé. Eu passei por provas assim terríveis do final do ano para cá, até agora, mas eu nunca senti tanto o amor de Deus pela minha vida como agora. Eu nunca senti tanta presença de Deus na minha vida como agora. Eu deito falando com Deus, eu levanto falando com Deus, eu dirijo falando com Deus, eu vou trabalhar falando com Deus. E Deus tem falado muito ao meu coração. Porque quando as provas vêm, a gente fala assim, Deus, por quê? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? Olha que tanto esse ar que você está gravando. E um dia Deus falou para mim assim, mandou alguém falar para mim. Porque eu sou Deus. E eu velo pelos meus. E Ele cuida de nós. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, a gente tem que abrir mão de muita coisa da nossa vida para que Deus possa estar trabalhando em nós.
Porque daí já não é nós que vivemos em Cristo, mas Cristo é que vive em nós. E que se nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam a Cristo, então nós temos que estar próximas a Cristo. E Ele tem que nos encher tanto, de maneira tão sobrenatural, que não possa mais ter nada que impeça Ele de trabalhar na nossa vida. É na dor? É na dor, mas é assim que Ele quer. É assim que Ele quis, é assim que vai ser. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Ele, a gente fala assim: Senhor, eu estou aqui. Quantos aqui já tomaram essa decisão de falar assim: eu estou aqui, Senhor, faça de mim um vaso nas suas mãos. Quando a gente louva assim: quebra-me e faz de novo, a gente não imagina o quebrar de Deus. E muitos precisam passar na moinha de Deus. Isso é muito triste. Não espere que Deus tenha que te moer para fazer de novo. Seja um vaso cheio. Porque se você estiver cheio, você não vai rachar. Porque vaso vazio ele racha. Ele seca demais, ele racha e começa a vazar. Mas quando ele está cheio, não. Vamos nos encher de azeite nesta noite. Feche seus olhos. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, com o propósito, Deus, de adorar, de te bendizer, de dizer, Senhor, que só o Senhor é Deus na nossa vida. Que o Senhor possa, Deus, estar trabalhando na nossa vida a cada momento, nos fortalecendo, Senhor, que possamos, Deus, produzir pérola, Senhor. Porque pérola feliz, outra feliz, ela não produz pérola. É no sofrimento que nós podemos produzir. Então, Senhor, usa-nos, Senhor. Começa, Senhor, a tomar conta da nossa vida. Começa, Senhor, a tirar tudo que não pertence a Ti da nossa vida. Venha nos revestir, Senhor, com camadas do Seu Espírito. Que o Seu Espírito Santo venha nos encher de maneira sobrenatural. Que possamos transbordar o Seu amor por onde é que nós formos, Senhor. Que o Seu Espírito Santo seja vivo, seja eficaz em nós. Que nós possamos levar cura através da nossa palavra. Que nós possamos, aonde quer que nós adentrarmos, sermos luz na vida das pessoas. Que nós possamos ser agentes de cura, Senhor. E nessa noite, ó Pai, eu sei, ó Deus, que tem pessoas aqui, Senhor, que necessitam de uma cura espiritual. E eu creio, Senhor, que o Senhor pode trazer nessa noite. Que o Senhor pode devolver, Senhor, felicidade de vida. Que o Senhor pode nessa noite, Senhor, dar cura para o corpo, cura para a alma. Senhor, devolve, Pai, a alegria do Espírito Santo. Que as pessoas possam sentir a Sua presença. Que elas possam sentir o tamanho do Seu amor. Sem queimar, Senhor, queima tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, ó Deus. Que possamos, Senhor, ser produtores de pérolas da nossa vida. Sermos revestidos do Espírito Santo. Revestidos, Senhor, de tudo aquilo que provém de Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus por palavra do Senhor.